Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao episódio 0 do Meia Rolha Cast. Finalmente chegou o dia de colocarmos aí as nossas conversas e as nossas garrafas aberto a todos. Hoje, o episódio 0, não vamos ter convidados, mas vamos ter aqui algumas histórias bacanas acerca de nós os três, dos componentes da mesa e também do Meia Rolha Cast. Então, fica ligado e solta a vinheta, faz favor. Olá novamente. Então, voltando agora aqui, depois da vinheta, vamos iniciar. Quero aqui apresentar a composição da mesa do nosso podcast. Aqui ao meu lado direito está o meu grande amigo Diogo Frade, também escansão, com já alguns anos de estrada. E à minha frente, o meu caro Daniel Branco. Cá estamos. Também colega de trabalho e Colega sommelier. Também o Diogo já foi colega de trabalho, mas hoje já está em outro projeto. E é assim a vida. Bom, mas começamos aqui o podcast com copos vazios. E isto não é assim. Portanto, o Diogo Frade vai aqui nos abrir o vinho. Mas antes disso, Exatamente. acho que aqui o Daniel quer dar uma palavrinha acerca dessa garrafa. Antes gostava de fazer uma pequena consideração certeza. sobre este vinho que vamos ter hoje. Este vinho foi-me oferecido pelo meu querido Pedro, que está à minha frente. Ele ofereceu, mas eu pensei assim, tenho que aproveitar aqui uma data boa para abri-la e para beber com ele e com o nosso Diogo também. E acho que a melhor data seria hoje, abrir aqui o nosso podcast, o episódio 0, com este vinho. Teria que ser um dia que fizesse sentido e acho que este dia é o dia que faz mais sentido. Então, vamos a isso. Acho que sim. O Diogo já está aqui a proceder. nos trabalhos. O Diogo que nem precisa de se levantar para abrir a garrafa. Atenção. Claro. É verdade, normalmente eu trabalho sentado. Normalmente ele trabalha sentado porque, não sei, acho que dá para ver daí. O cara tem Sim. quase... 2 metros. Se não fosse escansão, era jogador de basquete. Sim. É Certeza absoluta. Podes fazer um part-time numa equipa. Acho que sim. Mas, como costumo beber, normalmente falhava sempre os isto. Bom, é isso. O Diogo também vai nos apresentar o que a gente vai beber hoje. Yeah. Assim que ele conseguir abrir aqui a garrafa. Se calhar não é tão alto o suficiente, tem que se pôr de pé. Pois. Não, ele chega lá. Isto é muitos anos, pá. Pá, então, não sei se vocês já ouviram falar deste vinho. Isto é um ícone dos vinhos portugueses. Portanto, um vinho de Colares feito a partir de Malvasia. Grande Daniel, vais aqui abrir as hostilidades. Vamos a isso. E verificar se isto está em condições ou não para nós prosseguirmos a viagem. Gostei da cor do Yeah. vinho. E já tem os aromas terciários bastante interessantes. Podes servir, por favor. É isso aí. É isso aí. Carrega Benfica. Não, ponha pouco. Não te esqueças de ti, tá bem? Não esqueço, certeza. Ainda por cima a garrafa está aqui ao pé de mim. Eu vou-me esquecer de vocês. Bom, então, Vamos brindar a nossa, Ao episódio 0. ao episódio 0. E que venham mais. Episódio piloto. Com certeza vão vir. Epá, isso aí. para mim este tipo de vinho vinho branco é a minha cara, pá. Para mim também. E eu acho que vai bem aqui com Vai. os nossos petiscos. Então né? não vai. Acho que sim. Bom, vamos começar aqui com a apresentação então da mesa. Aqui ao meu lado direito, o Diogo pode, por favor, dizer ao público quem é o Diogo Frade. Epá, eu sou aquele gajo que serve vinho à malta nos restaurantes. Aconselho a muita gente a beber boas pomadas, quando calha. Comecei o mundo do vinho por brincadeira. Quando comecei o curso de gestão de restauração e bebidas, tive a primeira disciplina de enologia e foi aí que eu descobri que tinha uma grande curiosidade por explorar o mundo do vinho. Eu inicialmente trabalhei mais no bar e sempre gostei da parte da história, de tudo o que estava por trás das bebidas, como é que elas eram feitas, o porquê delas serem de uma determinada forma ou de outra. Mas de facto
Nunca tive grande vontade de beber espirituosas em quantidade, porque são bebidas mais fortes, são bebidas mais difíceis de uma pessoa digerir, e o vinho sempre foi uma coisa muito mais agradável, foi uma coisa que acompanha a refeição, e portanto aquela coisa de sentarmos à mesa com amigos e abrir várias garrafas era-me para mim mais apetecível. E então, depois de tirar o curso, iniciei logo a minha jornada no curso de excansão, e foi aí que conheci o Pedro, comecei a trabalhar com ele na Taberna Fina, onde começámos aí aquela aventura de descoberta de vinhos. Eu era muito verdinho na altura, mas como o Pedro também já tinha alguma experiência, foi um trabalho que começámos a fazer muito em equipa, construir carta de vinhos, conhecer produtores. Foi aí que conhecemos um futuro convidado, Tomás Cabral, que é de um distribuidor que chama-se Social Vinhos, que tem vinhos fantásticos das Caves de São João, vinhos com alguma idade, e algumas deles com estas notas que estamos aqui a experienciar neste Colares. E portanto o mundo do vinho é uma coisa que não tem fim, e daí é aí que tenho a curiosidade e o bichinho por estar sempre à procura de coisas novas, novos produtores. Às vezes coleções ou anos que já acabaram e que alguma garrafeira tem lá umas garrafas perdidas e uma pessoa encontra, e depois cada garrafa é um vinho diferente, porque depois as garrafas evoluem também da sua forma. E pronto, basicamente é isso. Claro, e é essa coisa que o Diogo falou de não ter tanto gosto assim pelas bebidas espirituosas, pelo bar, no caso. Eu não sei, para mim tem ideia que as bebidas de bar, ou você gosta muito só para bebê-las, porque se você for trabalhar e bebê-las, não vai dar muito certo. Pois. E por aí que a gente também vai se encontrando, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito de bar, mas não gosto de estar atrás de um bar fazendo ali coquetéis. Exato. Sei fazer qualquer coisa, ok, é verdade, faz parte da nossa profissão, mas não gosto. Eu prefiro beber e gosto de coquetel. Aliás, os clássicos para mim gosto de provar coisas novas, de saber, sim. mas os clássicos... O clássico é o clássico. Exato. Não vale a pena. Um Negroni, Sim, não vale a pena. Old Fashion. um Old Fashion, por aí vai. Não vale a pena. Exatamente, O clássico é o clássico. com certeza. Whisky sour. Mas vinho é melhor, atenção. Depende. Para começar a refeição vai sempre bem um coquetel. Sim, Exato. Um coquetelzinho ali de De entrada, abrir as hostilidades. Sim, E depois... para abrir o apetite. Exato, depois segue com uma boa pomada, como disse o Diogo. Exatamente. E o Daniel, vamos a isso então. Uma pequena apresentação, muito breve. Pronto, eu era aquele menino que não gostava de estudar, era um bocado preguiçoso. E a minha mãe os meus pais tiveram a ideia de meter-me no curso de Ciências e Tecnologias. Ou seja, piorou um bocadinho a minha situação. Aquele ano correu bastante mal, com algumas negativas inclusive. E o que é que acontece? O meu pai e a minha mãe também tiveram a brilhante ideia de procurar algo para mim e encontrar o curso da Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa, de restaurante e bar. Na altura havia. Então entrei lá, sem muita expectativa. Fui um bocado atrás no que eles estavam a tentar arranjar para mim, mas daí começou a entrar o gosto, especialmente depois nas aulas práticas de restaurante e bar que nós tínhamos. Depois, mais tarde ainda, nos estágios, que aí é que me abriu mais as portas e a mente para a área, comecei a ganhar o gosto. Obrigado, Diogo. Até que depois foi o ponto fulcral da minha carreira, no início. Foi o meu último estágio, que fiz o estágio em Troia. Correu super bem. E os meus colegas desse ano que me estejam a ouvir, desculpem, eu vou dizer isto, mas eu fui o melhor estagiário daquele ano. Isso é polêmico. Eu, se fosse um colega teu daquela altura, já ia até arrebentar agora. Eles vão concordar. Claro que sim. Se foi mesmo, vão concordar. Lá no fundo, eles podem não aceitar. Exato, mas lá no vão fundo eles vão concordar. pensar assim, Não, Cabrão tem razão. Aquele gajo daquele ano, Claro que sim. Era fera, né? Exatamente. E pronto, depois fiz o meu caminho lá na escola, nos estágios, até que depois fiquei lá bem visto, claro, e depois na altura o diretor de restaurante contactou-me um mês depois ou 2 a dizer que, pronto, isto depois vocês já sabem, isto é uma aldeia, né? Que havia um cargo, uma posição de barman de segunda para o Hotel Epic Sun a Lisboa. Então, eu agarrei logo, claro, bora lá. Fui, entrevista, fiquei. Depois aí
comecei a minha progressão de carreira, barman de segunda, barman de primeira, depois houve aí uma situação que passei para o restaurante, houve uma oportunidade também que eu achei, empregado de primeira, depois passei para subchefia e aí eu comecei a ver que vinhos era o caminho. E estava a ver que precisava de ter mais conhecimento e comecei-me a interessar cada vez mais sobre o tema. Estudei, comecei a tirar cursos também, inclusive o W72. E pronto, até que cheguei a subchefia, cada vez mais a ganhar o gosto pela área, até que hoje estou aqui. Neste momento sou sommelier, chefe de sala do Via Graça. E pronto, Grande basicamente restaurante. é isto. Grande restaurante. Grande restaurante. Grande restaurante, sim, senhor. Sim. Muito bonito, com uma vista bonita, come-se Exatamente. bem, bebe-se bem, Bebe-se bem. empregados bonitos, Bonitos. atendendo. Era o que eu ia dizer. Claro, então, Especialmente o Pedro. claro. Pelo estamos menos. aí. Mas pronto, é isso basicamente. É isso. E depois, olha, uma coisa muito importante do Covid, nós às vezes temos que encontrar, nas adversidades, temos que encontrar coisas boas. E no tempo do Covid aproveitei, estudei mais e aprofundei os meus conhecimentos e ganhei ainda mais gosto pela área. Ou seja... Olha, no aqui- Covid aproveitei para beber mais. Sim, e também, também. Para complementar o estudo, né? E daí ter ganho mais o gosto ainda, aproveitando o Covid, tempo de confinamento. E é isso, estamos aqui agora. Claro, Boa. com certeza. Também na altura do Covid você criou a tua página Exatamente. exclusiva de vinhos. Aliás, Exatamente. quem quiser seguir Sim, é My o Wines, @mywines. MyWines21, quem Exatamente. quiser seguir. Exato. Depois podemos pôr aí no ecrã. Claro, se for possível, acho que sim. Sim, sim, sim. E o Diogo também tem o Meia Meia Rolha. Rolha. Tem o Meia Rolha, Já agora, que é exato. Aliás, vamos aproveitar aqui. aproveitando a ponte. Acho que depois da minha introdução, se calhar entra aqui o tema. a história do porquê Meia Rolha. Exatamente. Mas o Meia Rolha, tem o Meia Rolha, que é a página aqui de vinhos do Diogo. E depois nasceu aqui o Meia Rolha Cast, que já vocês vão saber Exatamente. dessa história. Bom, Grande Pedro, como é que começaste? Bom, pois é, isto começou lá por volta de 2013 ou 14, não me recordo bem, mas acho que foi 2013. Lá no Brasil ainda, para quem não sabe, já devem ter percebido pelo sotaque, eu sou brasileiro. Com muito orgulho, com muito amor. E começou lá em 2013. Tirei o curso de escansão ainda no Brasil, de sommelier. Não foi fácil. Até para eu fazer o curso eu tinha que fazer todos os dias 180 quilômetros, 90 para ir, 90 para voltar, e na volta com 8 ou 9 garrafinhas de vinho no lombo. No bucho. Exato. Falta de responsabilidade? Não, acho que não, que eu me controlava, mas era complicado. Dava um sono aí de repente, mas enfim, consegui feito. concluir o curso, exato. Sempre lá no Brasil nunca trabalhei restauração. na restauração. Eu tinha uma outra profissão lá, mas sempre me interessava por essa coisa do restaurante, da gastronomia. Até, aliás, o meu grande sonho nem sequer era ser sommelier ou trabalhar em restaurante como empregado de mesa, ou hoje até um cargo de chefia que eu tenho dentro do restaurante. Mas era trabalhar na cozinha, cara. Eu gosto ainda muito da cozinha, de cozinhar e tudo isso. Até em casa, antes aqui de começarmos, estávamos aqui a falar, e eu disse que em casa minha mulher não cozinha. Quem pilota o fogão lá em casa sou eu. Enfim, e é um gosto que eu tenho. E atrelado a isso, o vinho foi me puxando. Aí tirei o curso, concluí o curso. E achei aquele mundo, assim, é fantástico. Porque nunca acaba. Exato. Não Você acaba. estuda, você acha que tá bom, que sabe tudo, mas não sabe. Porque Não você- acaba e só fazer esta ressalva. Claro. Não acaba e vai-te proporcionar outros temas. Exatamente, aí é que tá. O lindo do vinho, na minha opinião, é que o vinho não é só um produto. Não, Sim, sim. O vinho vais O vinho é buscar cultura. história, exato. vais buscar religião. É tudo, Epá, é o que vocês quiserem. tudo, Geografia, vais buscar o que tu é quiseres. tudo, é tudo. Geologia, sol, não sei o Sol, quê. exato, é tudo. O vinho é um tema que... Ou seja, É cultura. é cultura, exato. tu estudando o vinho vais aprender muitas outras áreas que estão envolvidas no vinho. Aliás, Claro. até aqui uma curiosidade. O vinho até com a política mexe.
porque não sei se sabem, Exato. a Inglaterra começou a comprar vinho do Sim, Porto sim. para fazer frente Exato. à França. Portanto, Exatamente, eles estavam em guerra exatamente. e para evitar a compra de vinho francês começaram a procurar outras possibilidades, e nomeadamente o vinho do Porto, Sim. que é muito apreciado pelo mercado inglês. E daí teres tantos vinhos do Porto com nomes ingleses, né? Exatamente. Taylor, Senna, Exatamente. Eles depois chegaram cá e compraram isto tudo. pois. Mas, e depois disso, eu, quando terminei o curso, enfim, e tava né, vendo essa questão de trabalhar na área, pensei assim, bom, aqui no Brasil não dá, eu preciso adquirir mais conhecimento e tenho que sair daqui obrigatoriamente para conseguir isso. Foi aí, então, que eu coloquei Portugal na minha mira e pronto, já são 8 anos aqui trabalhando. Trabalhei sempre no mesmo... Não foi sempre no mesmo sítio, porque teve um período que eu saí, que eu fui trabalhar aqui com o Diogo lá num projeto que era muito interessante, aliás, sinto falta, que era a Taberna Fina, era um trabalho fantástico mesmo, muito bom, muito bom. É uma pena que não tenha ido para frente por outras questões, mas de fato foi aprendi muita coisa lá, muita coisa mesmo. E havia uma coisa que há pouco nos restaurantes, que é a relação familiar, ou seja, Exato. nós dentro do restaurante éramos quase como uma família, porque o restaurante fechava domingo e segunda, então nós estávamos sempre juntos. Sempre juntos, exato. Jantávamos todos à mesma hora, que é uma verdade. coisa rara nas equipas também, Exato. normalmente têm que jantar por turnos. E era uma mesa única. Era uma mesa única. Todo mundo comia E, junto. Era a mesa hora da família. Exatamente. Exatamente. E à hora da refeição é que nós discutíamos todos os assuntos ligados com o trabalho, ou Exato. fora do trabalho, Ou fora do trabalho. e acabava por criar laços entre as exato, pessoas. essa ligação E, portanto, forte. acho que- Exato. Essa gestão de equipas é muito importante. Claro E isso que é. depois nós também podemos ir aprofundando nos outros episódios. Claro. Até a porque gente os convidados- exatamente, vamos ter aqui convidados. Com Aliás, experiências. não percam, porque vamos Sim, ter sim. aqui convidados mesmo Convidados da área. com boas histórias, da área ou não. Enófilos também. Tudo, pessoas que não são da área, claro. mas que só gostam de um bom copo de vinho. Isso, todos eles Venham. vão estar. Então, mas é isso. E então o Pedro veio para Portugal, trabalhou. Só para finalizar aqui essa breve apresentação Sim. da minha pessoa. e continuo na área, continuo apaixonado pela área. Gosto mesmo, gosto do que faço. Hoje sinto-me realizado em termos profissionais. Tipo, pá, tô bem, faço com gosto. Mas é isso. E, bom, como a gente tinha dado aqui aquele toque acerca do meia rolha. Sim, mas vamos aqui só para Não, deixem estar, que eu tomo conta. Não. Não vais comer isto tudo sozinho. Só quando for comer, mastiga fora do microfone, que eu não estou aqui ouvindo esse teu nhec-nhec, tá complicado. Só porque beber também não vale a pena. Vamos aqui um O queijinho. pessoal não estranha aqui a nossa relação, mas é assim mesmo. Claro. Aliás, o objetivo mesmo do nosso podcast é quem vier cá fazer isto connosco. Exato, e estar à Isto vontade. Isso não estar à não é nada vontade. formal. A formalidade a gente deixa lá no trabalho. Exatamente. Lá que a Deixamos gente lá tá- no... Lá que a gente vai estar bem vestidinho, Sim, cabelinho, coisa. Eu tô com o cabelo aqui todo. parece- Aqui, acordei agora. os nossos convidados que vierem cá contem com conversas assim, Yeah. informais, tranquilos. Exatamente. Aqui. Isto é como se vai ser um grupo de amigos a beber um copo, conversas boas, divertidas. Exato. Gargalhadas. Gargalhadas, garrafas. É isso que nós vamos querer aqui. Pois, a gente tava prometendo garrafas, histórias, não sei o quê, e a gente tem que cumprir isso. Exatamente. Que Vai isso ser, aí vai ser mesmo. Exato. Vai ser mesmo. Aliás, até o pessoal aí que da área que queira patrocinar, Uhum. mandar garrafinhas para cá, ou até queijinhos e coisinhas assim, olha, esteja à vontade. É só mandar lá a mensagem no nosso Instagram, que é o @meiarolhacast, e conversar aí conosco, que nós agradecemos. Não é? Mas pronto, voltando ao assunto do Meia Rolha Cast, o nome, tá aqui o Diogo que criou o perfil Meia Rolha já há alguns anos atrás, e vai poder aqui dizer o porquê do nome Meia Rolha. Até é fácil, pá, isto. Quem nunca partiu uma rolha abre uma garrafa. Pois, então eu, quando comecei a trabalhar, aconteceu-me algumas vezes a rolha ficar a meio, né? Portanto, ficar metade lá. Ainda hoje às vezes me acontece. Pois. Mas a culpa não é do sommelier, é a rolha. É, claro. E então, pá, pronto. Portanto, basicamente, achei piada o facto de às vezes uma pessoa ficar com a meia rolha na mão
Exato. E portanto decidi chamar Meia Rolha. É um conteúdo também descomplicado. Tenho lá também alguns vídeos a falar em alguns vinhos que me vão marcando ao longo do percurso. E algumas experiências, alguns vinhos que vou provando assim de uma forma informal, com amigos, em casa, no restaurante, com alguns fornecedores que me vão lá apresentar alguns produtos. E pronto, e depois então decidimos, pela piada do nome, associar e criar o Meia Rolha Cast, que ao fim e ao cabo é aquilo que já dissemos aqui, umas conversas informais sobre vinho. Até a questão da criação do podcast, eu lembro bem, estava em casa, acho que era era um dia que eu estava de folga, não me lembro se eu estava, acho que eu estava de folga. Pijama. Pijama. Minha mulher me deu um pijama que é 2 vezes extra large. Eu entro naquilo e tu perdes. Sério. Então E ela me deu aquilo e já rindo. Tens que engordar, Yeah. tens que engordar mais um Eu bocadinho. não sei se aquilo... Aí é que tá o X da questão. Eu não sei se aquilo foi um toque para eu Uma ir dica, para um foi uma ginásio dica. ou se é para eu comer mais. Eu tô indo pela segunda opção, que é comer mais. E beber já agora. Até entrar naquele pijama. Mas pronto. Agora, o que eu estava a dizer? Então, eu estava em casa e para essa coisa de falar do vinho, essa coisa que a gente está até aqui agora, uma conversa informal, uma coisa mais descontraída, e beber um copo, comer alguma coisa, surgiu assim, do nada. Então, na mesma hora, nem esperei nem nada. Peguei o telefone. Tinha acabado de falar com ele no telefone sobre uma outra coisa. E tava em casa e comecei a pensar nisso, mas por que não? Não é? Exato. Por que não? Então peguei o telefone e já liguei a ele logo. Falei, olha, Diogo, pô, tem aquela página lá do Meia Rolha. Tava aqui em casa, por que não fazer um podcast? Não é? E ele disse, olha, por acaso já teve um amigo que algum tempo atrás já me falou sobre essa questão. Mas eu nunca avancei com isso. Ficou em águas de bacalhau, como se diz por aqui. Pois. E eu falei assim, não, então é pra ser, cara. Então a gente vai correr atrás. E no mesmo dia já comecei a pesquisar acerca de estúdios e como é que funcionava e tudo isso. Entretanto, lembrei de um podcast aqui mesmo de Portugal, que é o Pode Vir Portugal, que eu acompanho. E se forem ver o cenário, é o estúdio deles. E então eu entrei em contato com eles e prontamente já responderam. Aliás, o primeiro contato foi até o Rocha, que eu já seguia no Instagram, que por conta da cena do Airsoft, que eu gosto, também aprecio. E nem na hora nem associei que era ele que assistia, mas nunca tinha associado. E então entrei em contato e pronto, falamos aqui com o Eric, que cuida de toda a parte técnica do estúdio, e ele já nos disse tudo, como é que funcionava, como é que foram sempre muito abertos. E então, depois disso, passei todas as informações que eu obtive ao Diogo, conversamos e falamos, olha, a gente avança. E depois, lembrei. E depois pensaram assim, se Pensei calhar assim, isto ficava melhor com mais um gajo. Exatamente, porque assim, eu pensei assim, o Diogo é alto. Eu sou gordo. A gente precisa de um gajo pequeno. Então só pode ser o Daniel. Não existe mais ninguém com este perfil físico. Não. Claro que só... Aí eu pensei assim, falei assim, não, vou chamar o Daniel, que o Daniel tem muito conhecimento, também pode compartilhar muita coisa boa com o público. Claro. E foi isso aí. Não, surgiu o convite e também de pronto já você aceitou, não foi, Daniel? Foi logo. Você bola disse para assim, olha, isto é uma boa ideia, vamos. Foi 1 minuto a seguir, Yeah. basicamente. Eu acho que em toda a minha vida esse é o único projeto que eu, de fato, comecei já a correr atrás e já, claro, com a ajuda de vocês e tudo isso, a gente vendo as coisas juntos e o que falar, o que não falar, convidados e não sei o quê. Acho que nem na faculdade eu tinha tanta empolgação, cara. Na minha faculdade também a motivação era outra, de estar lá, né? Era muito estudar. Não, mas é isso, pá. Eram os trabalhos extracurriculares. Mas também aproveitar para dizer que, indo em contra aqui ao Meia Rolha, né, nós estamos a remeter muito para o início das nossas carreiras. Né? Meia Rolha, Exato. não com muita experiência. Exatamente.
E aqui também dizer que também o nosso objetivo é desmistificar um pouco, porque eu acho que ainda há muitas pessoas que ficam um pouco retraídas relativamente ao mundo dos vinhos, porque pensam que é a imagem que passa, porque, assim, não, às vezes. Na verdade, o mundo dos vinhos ele é complexo. Sim, sim. Mas ele é complexo. Mas podemos descomplicar. Exatamente. Há sempre um modo de você Sim. descomplicar aquilo. E é o nosso vai ser o nosso objetivo aqui também. Mas Claro não sei que se eu, por exemplo, quando comecei na área do vinho, tive aquela primeira percepção que não sei se foi igual à vossa, que é ir às feiras de vinhos e as pessoas começarem a falar connosco e a gente não perceber patavina de que eles estão para ali a dizer. Macerações carbónicas, estágio em garrafa, autólises e coisas assim. Epá, e para uma pessoa que quer começar a perceber de vinho, precisamente, é isso. isto é uma barreira. É isso, uma pessoa pensa, epá, sou ignorante, não percebo nada disto. Epá, eu quero perceber, mas também não quero fazer figura de parvo. Exato. E eu acho que cada vez mais a conversa sobre vinho pode ser descomplicada, Exato. pode ser simples e pode ser acessível e ao fim e ao cabo, isto também, eu troco sempre isto por miúdos. Normalmente eu falo com os clientes e começamos a falar de preços, de qualidade, de vinho, e depois eu acabo sempre dizendo, o que interessa é o cliente gostar do vinho, que é o primordial. Claro. A partir daí é poesia. A gente pode lhe acrescentar lá umas notas, mas... Claro que sim. Sim, é o objetivo final da nossa profissão, não é? E também acabar com aquela coisa de... Eu via muito isso em mim mesmo quando ia comprar um vinho no supermercado, ou numa wine shop ou assim. Chegava, olhava aquele monte de garrafa na minha frente. E agora? E agora? Pois. O que eu faço? É. O que eu bebo? É bom, não é? Pois. Então a gente, claro que aqui trazendo os convidados, eles vão aqui dar os toques e você, de repente, vai chegar um dia, vai lembrar, talvez você vai associar a tua compra de vinho a uma região ou a uma casta. Exato. Uma referência. Uma referência, vai ter sempre um norte para você chegar lá na hora e escolher. Né? Não, mas é isso. É... Uma marca, um Exato, produtor. um produtor. Mas é isso. É também desmistificar aqui um bocado o mundo dos vinhos, porque eu sinto que ainda há muita gente que não sente-se inibida precisamente por isso, porque ainda há pessoas que, ou seja, aquela Também é um certo... muito termo técnico, Sim. não percebem. Também há um certo falso elitismo em relação ao vinho. Exatamente. Também Tá aí um Sim, ponto, tá sim. muito bem tocado isso. Sim, Há exatamente. aquela falsa pretensão que o mundo do vinho Sim. é só para os ricos. iluminados. Exato. E isso não é verdade. Claro que isso Também não é verdade, isso, também, não. também, isso também é um ponto muito bem. Sim. Mas- Mas geralmente as pessoas não bebem. Aliás, o Brasil é isso. Pelo menos pelo que eu já estou 8 anos fora, mas eu via muito disso. Quando eu aparecia com uma garrafa de vinho perante os meus colegas. E este gajo. Exato. Ei, não sei o quê. Isto já estamos a falar aqui Exato. de elite. Eu não sei beber isso. Não sei como é que bebe isso. Isso é fácil. Como é que bebe? Põe na boca e engole no início. Né? Até que você adquira algum conhecimento de provar, beba. Não é? Mas agora já está, as coisas já estão. Já está mais avançado lá no Brasil, né? Já não é assim tão. Eu não sei. Eu acho que a cultura vínica Está a crescer muito. Está a crescer muito no globo. Exato. Acho que não é só no Brasil, sim. bastante. Eu hoje já, na minha cidade, que é uma cidade pequena, já vou em restaurantes e já vejo cartas de vinhos. Antes não vinha. Não via, não tinha. Tinha lá uma garrafa de vinho que era só aquele rótulo, só aquela referência e quer, não quer. Chapa beba. sim. Antigamente em Chapa Portugal, e se calhar houve um delay, mas em Portugal eu também me lembro de quando era miúdo e ver a carta de vinhos por curiosidade, só para ver o que é que lá havia, e era tudo vinho de chapa 5, aquilo era tudo vinho de supermercado. Pois. Hoje em dia já existe uma preocupação também maior de quem está a trabalhar e mesmo os restaurantes. Nós também vemos que antigamente um restaurante ter sommelier era quase uma coisa só para fine dining, restaurantes ultra caros. E hoje em dia já também se democratizou a questão de ter um profissional no restaurante Só para tratar dos vinhos e que consiga ajudar o cliente a encontrar uma coisa diferenciada, porque eu também sou apologista que as cartas de vinhos, se é para ter, isto depois é um bocado discutível, mas ao fim e ao cabo, se nós vamos ter vinhos de supermercado num restaurante, o que é que nós estamos lá a fazer?
Porque o cliente, aquele vinho do supermercado, vai ao supermercado, tira da prateleira, leva para casa, abre, bebe e está feito. Se no restaurante, ele vai ao restaurante para ter uma experiência, para provar um prato específico, para experimentar um local, para ter uma experiência com a namorada, com os amigos, então essa experiência também passa pelo vinho. E de facto acho que também tem que haver uma certa preocupação de quem está a fazer esse trabalho, de encontrar coisas mais específicas, produtores pequenos, produtores que só trabalham com a restauração. Exato. Que é para ele de facto, eu provei este vinho, mas este vinho de facto não se encontra em qualquer lado. Exato. Isto é de facto aqui uma pérola. Porque depois também há esse cliente, mas de facto também estar a beber aquilo que a pessoa bebe durante o dia-a-dia, também acho que não acrescenta grande coisa à experiência e ao próprio restaurante em si. Se tem lá uma pessoa para escolher vinhos, então acho que mas também tem aquele... o problema é que agora já são menos, mas tem muito cliente que não quer ter uma experiência. Ele quer beber aquilo que ele já bebe a vida toda. Claro que a gente tem que tentar, de alguma forma, como profissional, dar um conselho que ele possa beber algo semelhante, mas, por exemplo, de um outro produtor, de uma outra região. Puxar para outra coisa diferente. Exato, que não conhece. Dar a ele uma oportunidade de... Porque às vezes o cliente está tapado. Exato. E não consegue ver que ele pode ter ali uma outra experiência e aprender mais até, né? Sim, lidando com o cliente estrangeiro. Exato. O cliente estrangeiro quer muito provar o que é português, não conhece e nós entramos em força. Claro. Tem sempre as ordens. Exatamente. Não, mas depois cria aquele laço. Sempre acaba... Às vezes um cliente, já aconteceu comigo, de um cliente sentar na mesa e falar, olha, hoje eu não vou escolher comida, não vou escolher bebida, não vou escolher nada. Exato. Tô aqui sentado e você vai escolher tudo. Exato. E acaba por criar um laço. Aliás, esse cliente eu tenho amizade até hoje, é um senhor americano, tava aqui de férias com a esposa e tenho contato com ele até hoje por conta daquilo, por conseguir proporcionar a ele uma boa refeição, um bom vinho, uma experiência gastronômica excelente, na opinião dele. E isso garantiu aí um contato, uma amizade, falamos. Provavelmente, se calhar, ele até vai ver esse episódio, não vai entender nada, porque tá em português, mas pronto. Se calhar depois, com o tempo, a gente vai meter umas legendas. Depois tratamos assim. disso mais Exato, tarde. Mais tarde a gente vai tratar disso. Mas é engraçado dizer isso, porque na Taberna Fina ficámos com alguns contactos de algumas pessoas que foram lá. Exato, ainda hoje falamos com elas. Passaram cerca de quase 5 anos. Mas repara nisto. A nossa profissão não é fácil. Nós somos os três da mesma área e sabemos, mas há coisas que nos marcam e são bonitas, pá. Claro que sim. Sim. E há outras que também marcam e não são bonitas. Sim, que é o mas é melhor ficar com as que são bonitas, sim, para nos ir motivando, estás a perceber? As experiências que nos marcam negativamente são poucas, vamos ser honestos. Sim, sobressaem mais as... Exato, as positivas são a que mais... Sim. Que mais mas por acaso gostava de partilhar com vocês uma experiência que nunca mais hei de esquecer. E foi com o Pedro. Vê lá, cuidado o que vai falar. Foi uma mesa de 5. Vê lá o que vai falar, que agora eu tô casado e a mulher tá aqui. Não, ainda por cima está a gravar. Tu vais te lembrar, foi uma mesa de 5 pessoas na Taberna Fina. E aquilo foi engraçado porque eles começaram por pedir um vinho. Aliás, eu quase que me lembro dos 7 vinhos que eles escolheram. Eram 5 pessoas, começaram por Casal Santa Maria, Malvasia, Fina, mas não foi esta garrafa de meio litro, foi a garrafa de 75, portanto não foi em solo arenoso, solo normal, solo argilo-calcário, portanto uma garrafa de 0,75. Muito mineral, um vinho salino. E aquilo, abrimos o vinho e deu-me assim uma certa sensação que eles queriam ser expertos de vinhos. E então eu abri a garrafa e normalmente eu cheiro sempre a rolha, porque para quem não percebe, para quem não sabe, a rolha pode ter um defeito, que é exatamente o cheiro a rolha. Quando a gente cheira a rolha, aquele cheiro a cartão, molhado, o TCA, portanto, e às vezes identifica-se isso na rolha. E depois provo o vinho. Cheirei a rolha, provei o vinho estava normal. Dei a provar e uma das senhoras, eu acho que está com rolha. Também há muitos desses. Também há muitos desses. Está com rolha. E eu disse, não está porque eu já a tirei. Depois eu disse assim, olha... Eu me lembro desse dia. Eu acho que não tem, mas de qualquer das formas vamos tirar aqui a prova do 7 e eu vou abrir outra garrafa.
é porque o vinho sabe, mas não cheira. Que é uma coisa um bocado estranha, porque, para quem não sabe também, o TCA é um defeito que vem na cortiça. Exato. Então, um vinho normalmente, quando sabe, normalmente cheira. Pode acontecer ao contrário, é cheirar e não saber. Não saber, exato. Porque é um defeito que está na rolha e vai passando para o vinho com o contacto do vinho com a própria rolha. Mas pronto, depois trocámos a garrafa. A segunda garrafa foi herdado do Cebolal, 1999. Um Baiaja, herdado do Cebolal e ao Luís Mota Capitão. Excelente trabalho. Excelente vinho, que já não há. Portanto, quem bebeu, quem não bebeu, ardeu. Já ardi. Já foi. E depois eu decantei o vinho, porque era um vinho que tinha sempre algum sedimento. E o cliente, depois de beber a garrafa, viu que havia ali um dedinho de vinho, como é óbvio que tinha borra. E o cliente diz-me assim, coloque tudo, porque na borra é que está o sabor. Eu pensei, bem, eu não sei se funciona com o café, mas com o vinho certamente não funciona. Eu lembro disso. Eu lembro do Diogo. Eu ouvi aquilo e vi e fui para trás, né? Lá para nossa área bastidores. de serviço, exato, para os bastidores, à espera dele para já começar a rir. Porque, só que o que acontece? Quando acontecia essas coisas com o Diogo, em vez de ele pegar aquilo e rir, ele ficava furioso. E eu ria da situação e da cara dele. Então era rir em duplicado. Exato. Aliás, eu me divertia mais nessa história. E ele ficava, isto é inadmissível, isto é inacreditável. E eu assim, cara, deixa, meu. Depois, para terminar, um dos membros dessa mesa, quando terminámos, fizeram o menu todo e não sei o quê, porque aquilo só funcionava a menu de degustação. E no final, o senhor disse para mim, não sei se sabe quem eu sou, sou um DJ muito conhecido aqui da praça, toco nas melhores casas de Lisboa, não tem aí um porto de oferta. E eu assim, eu por acaso não sei quem você é, mas pronto, a gente arranja-lhe um porto. Literalmente era um artista mesmo. Exatamente, um artista, em todos os sentidos. Exatamente. Mas eu acho que no sentido que ele queria ser artista, não era muito. Ou seja, ele estava-me de facto a dar música. E pronto, depois fomos lá buscar aquele portezinho maravilhoso que o chefe utiliza para fazer reduções e ele adorou. Mas pronto, foi uma... Tá bem, isso também não se faz, mas pronto. Isso também não se faz, mas ele merecia. Sim, nesse caso, não se faz, mas mereceu. Ele não se faz. Há muitas dessa história aí de bastidores. Mas já agora aproveitamos para... Quem seja da área e quiser mandar uma história destas... Exato, pode mandar lá no nosso Instagram ou @meiarolhacast. Manda lá uma mensagem para nós e nós partilhamos aqui. Se quiser se identificar, se identifica. Se não quiser, não se identifica. Aliás, se quiser mandar uma história engraçada ou se quiser partir alguém ao meio do trabalho, um colega de trabalho, também manda aí que a gente lê aqui, não há problema nenhum. Não precisa de mandar nomes, não. Se o patrão quiser partir um funcionário também ao meio, pode fazer, manda lá. Ou se o funcionário quiser partir o patrão, também manda. Se não quiser se identificar, não há problema nenhum. A gente vai ler aqui. Tu podias ir a contar a história para terminar, das vinhas improváveis, que aquele também, olha, matas tua garrafa. Lembras-te dessa? Divide aí, divide. Não, divide. Lembro. Claro, divide. Então, vinha é partilha. Vinha é partilha. Olha, é uma das minhas máximas do... Também, para mim também. Das minhas máximas pessoais e também que eu faço questão de dizer no meu Instagram, o MyWines21. Faço questão de referir sempre isso. Sim, eu também. Para mim o vinho é... Vinho é partilha, mano. Aliás, até uma curiosidade, essa garrafa de 500, não se encontra muitas por aí, né? Diogo, se puder até contar a história do porquê que essa garrafa é de 500. É de 500 porque acabou o vidro. Isto são produções muito pequenas. Exato. Para terem noção, para se colocar no rótulo vinho de Colares, isto tem que ser em solo arenoso. E então, como há uma área muito restrita de produção de vinho na zona de Colares, e as videiras... Onde é que é a zona de Colares, Diogo? Em Sintra. Portanto, em Sintra, junto à costa. Muita influência atlântica. E as videiras são literalmente colocadas no chão. Eles até colocam os paus por baixo da videira, porque com o bater do sol, se a uva estiver junto à areia, queima. Então eles têm que colocar uma espécie de umas estacas para que a videira fique ligeiramente elevada,
mas é uma apanha de vinha, de uva completamente diferente, porque as pessoas têm que estar quase de cócoras a apanhar as uvas. E como é uma produção pequena, para poder rentabilizar um pouco mais a pequena produção que fazem garrafas de meio litro. Se bem que já há um produtor, que eu agora não me consigo lembrar do nome, mas que faz vinho de colares, a dizer rótulo, a dizer colares, portanto 100% mal vazia em solo arenoso, com garrafas de 0,75, mas é mesmo muito raro, porque são produções mesmo minúsculas, e em anos difíceis ainda se tornam mais pequenas, portanto... Quantas garrafas mais ou menos aí? Não faço ideia. Aqui normalmente, eles normalmente dizem o número de garrafas. Dizem o número da garrafa específica, não é? Porque fazem tão poucas que... Mas chega o quê? O que é considerado uma produção pequena na tua ótica? Se calhar 2.000 garrafas, 2.000, 3.000 garrafas. 2.500, pá. Para mim 2.000 até 3.000, acho que é pequena produção. Considerado pequeno, sim. Epá, isto está muito agradável, esta conversa. Isso é bom. Eu para mim... Aliás, já matamos a garrafa de vinho. Já? Mas tens que contar a história do... Do Vinhos Improváveis, pois. Vou contar a história do Vinhos Improváveis. Aquilo... Eu já me estou a rir e ainda nem sei. Não, foi engraçado. Claro que eu sou uma pessoa da piada. Eu pego uma história que é assim e complemento ela com um monte de coisa que é para ficar mais engraçada. É aquele ditado português, não sei se no Brasil também há. Não, quem conta um ponto, acrescenta um ponto. Quem conta um ponto, acrescenta um ponto. Isso parece mais um trava-línguas, não é? Um ditado. É tipo isso. Mas pronto. Eu lá que está com os copos. Então, claro, a história mais ou menos foi assim. Estávamos a fazer o serviço e lá era um menu de degustação e a pessoa tinha escolhido o wine pairing para ali para acompanhar a refeição. E aqui o Diogo fez uma seleção de vinhos de pequenos produtores. Era um excelente wine pairing que nós tínhamos lá e um excelente menu também. E o Diogo sempre gosta de levar a história daquele vinho para o cliente. Até eu acho bacana. Só não acho isso bacana em dias de sala cheia. Exato. E aí deixa a história, o cliente que dá um Google, isso é fácil, pega ali o telefone e pesquisa também. Mas quando estava bom, ele contava a história, era bonito, eu gostava. Eu me posicionava do lado porque assistir aquilo era bonito. E eu também acabava por agregar mais conhecimento. Sim, exato. Vamos aprender sempre uns com os outros. Claro, com certeza. Isso é uma troca mútua. Isto ninguém sabe tudo. Não, claro que não. E então ele estava ali a explicar e chegou a hora de então explicar Era Vinhas Improváveis do Raul Ribadal. E foi a primeira edição, era 2015. 2015, exatamente, isso mesmo. E era um excelente vinho, muito bom mesmo. E o Diogo começou a explicar e falou do vinho e deu ali as notas e não sei o que, papapá. E depois a pergunta do cliente, simples, mas foi um corte cirúrgico. Por que Vinhas Improváveis? O Diogo sabia. Só que na hora, como ele estava tão concentrado em contar, a descrever o vinho para o cliente antes dele provar, deu-lhe um branco. Deu-lhe uma tela azul, aquela tela azul do Windows famosa, deu na cabeça dele. E o Diogo ficou assim com a garrafa na mão. Por que Vinhas Improváveis? Por quê? Perguntando para ele mesmo. E eu ao lado. Assim já comecei a vir. Rapaz, agora que ficou interessante ficar aqui mesmo. Mesa já ali acabando, mais vinho pra servir. Espera aí, Cleiton, que agora eu quero ver como é que ele vai sair dessa. Porque eu vi já que ele tinha dado ali aquele branco nele. E ele tentando por quê? Por que Vinhas Improváveis? E, não me lembro como é que ele se safou. Eu sei que eu inventei uma história em cima disso. Por que Vinhas Improváveis? E eu contando depois para toda a equipe, o cliente perguntou ao Diogo por que Vinhas Improváveis, deu-lhe um branco e o Diogo falou assim pro cliente, isso aí foi porque um passarinho jogou lá uma semente de uva e nasceu e pronto, Vinhas Improváveis. Olha, tá aqui. Não. Foi mais ou menos isso. Eu não me lembro direito. Faz 6 anos? Não, eu por acaso não esqueço da resposta porque foi engraçado. Mas eu houve uma cara séria e olhei para o cliente porque Vinhas Improváveis. É assertivo mesmo. Eu sei o que estou a dizer. Porque
isto não era para dar vinho, mas deu. Isso mesmo, essa foi a resposta dele, mas eu depois comecei a inventar em A cima complementar, daquilo, exato, complementar. Porque na realidade... que era para o pessoal também rir, né, Claro. e achar aquilo mais Porque na engraçado. realidade não é muito longe da verdade, porque aquilo chama-se vinhas improváveis, porque normalmente as vinhas Não, têm que né, ficar... não, é longe da verdade. Não, é muito longe da verdade. Não, é sim, é sim. É um É bocadinho longe da verdade. Um bocadinho longe da verdade. Qual é a história? Qual é a história certa? Porque a história é que basicamente são vinhas, as vinhas têm que ficar, normalmente nos primeiros 4 anos não dão uva para fazer vinho. Exato. E só a partir do 4º ano é que se faz vinho a partir das uvas que estão na videira. Ou seja, você aí de casa que queira ter uma videira um dia, saiba que nos primeiros 4 anos não vai ganhar nada. Não, nada. Mas neste caso, o produtor plantou a vinha e no primeiro ano a uva que deu, eles foram ver a qualidade da uva e de facto aquilo tinha qualidade para fazer vinho. E a verdade é que o vinho era ótimo, e é. E portanto eles fizeram vinho com o primeiro ano de uva da videira, que é uma coisa que... Porque eu não conheço nenhum projeto ou nenhum vinho que tenha Eu também nunca ouvi surgido com isso. É claro que agora hoje Deve em haver, dia deve haver. chama-se vinhas improváveis, mas hoje em dia as videiras já têm, portanto aquilo é 2015, já tem 8 anos. É. Portanto aquilo já não é... Já não é improvável. Já não é improvável dar vinho. Mas de qualquer Agora pode lançar vinhas Prováveis. prováveis, prováveis, exatamente. Mas de Tem qualquer que das mudar. formas, e eu até já te provei há alguns anos, e de facto acho que 2015 foi sem dúvida um ano fora de série, até porque era engraçado, porque eu provei aquele vinho a primeira vez com um grande amigo meu, que também há daqui a aparecer, chamado Augusto Lopes, que nós... Sabe muito, Augusto Lopes sabe muito de vinho. que nós provámos o vinho, e o vinho tem uma elegância fora de série. Uhum. E ele perguntou-me assim, sem ver o rótulo, quanto é que achas de álcool que isto tem? Eu, provando isto, 13,5, por aí, tinha 15 graus de álcool. Portanto, o vinho estava tão bem feito que, tu provavas o vinho, não se notava aquele calor na boca dos vinhos já mais alcoólicos, fora de série. E daí logo aí se vê o bom trabalho que está aí por trás, né? Para Exato. disfarçar o álcool dessa maneira. Um bom trabalho para depois chegar uma descansão, falar na mesa, vinho improvável, porque não era para dar e deu. Mas o cliente riu-se, não riu? Não riu. Não, porque ele acreditou. Eu tranquei a cara e ele... Pois. Porra, Yeah. de facto é verdade. Boa. Era essa mesmo a resposta que eu queria. Yeah, exato, e pronto, e ficou com aquilo. Exato. Mas claro que eu estava ali ouvindo, depois no bastidor já inventei um monte de coisa em cima daquela história. Todo Não, mundo aquilo ficou foi tema de risada Yeah. durante uma semana ou duas, que aquilo Yeah. vinha sempre à baila. Mas é engraçado, às vezes você está tão concentrado numa coisa, daqui a pouco uma pergunta tão simples, cara. É verdade, é verdade. Porque Ou porque... Mas eu acho que é... Eu tenho um problema sério de decorar nomes de produto, cara, não decoro. Mas eu acho que é natural mesmo do ser humano. Eu acho que nós, um tema, focamos-nos no mais que está mais afastado e não nos preocupamos do tão essencial. Óbvio. Do óbvio, exatamente. Exato. Porque isso era uma questão Óbvio. um bocado óbvia. Porque eu Mas eu sabia, produtor... só que eu tive uma branca. Sim, pronto. Exato. Mas isto acontece muitas vezes, eu acho, na vida em geral. Preocupamos-nos no que está ao lado e no que é óbvio não nos preocupamos tanto. Exato. Mas pronto, isso depois falamos Mas- mais aprofundadamente. Com certeza. Se calhar Aliás- até um dia aparece aí o Augusto Lopes, ou até mesmo o próprio Raul Badavi, um dia, quem sabe, Sim. aqui como convidado. Aliás, o convite está aberto. Está aberto para quem Sim, quiser, para quem venha quiser, cá. Venha cá, produtores. Estamos aqui. Só não venha de mão vazia. Isto- Exato. Pá, Não tem- aqui. pode trazer, todo convidado vai ter que trazer vinho. É, exato. Senão não entra. Senão não entra. Senão não Não entra. é? Não, mas é sério, o convite está aberto, não é? Quem quiser, quem se interessar, quiser vir aqui compartilhar um pouco da história, não é só para profissionais, tanto é que a gente tem aí convidados que Exato. que são enfermeiros, Exato. outros que são jornalistas, enfim. Vamos ter um jogador da bola, quem sabe? Um jogador da bola, quem Quem sabe. sabe. Tá aí o mistério. Tá aí. Vamos Já, lá ver. já temos aí programado pessoas que simplesmente não são da área, mas são, Exato, amam gostam, vinho. exato. É, E isso que a gente é o que nós quer queremos. saber a gente quer saber de história e beber garrafa. Exatamente. Beber garrafa? Não, beber vinho. Abrir garrafas. Sim. Exato. Exato. É isto. Bom, acho que... Infelizmente temos que acabar. Temos- Epá, eu ficava aqui mais 3 horas, no Também mínimo. eu, mas, E mais- depois dava a fome, é que tinha que almoçar. Só Não, por isso é o que eu ia problema embora. É que mais 3 horas bebendo vinho. Nós já secamos aqui uma garrafa, tem outra Foi. ali, mas já vi que não vai abrir. Mas olha, como o vinho é partilha, Exato. vou aqui Olha, partilhar do meu.
Porque é pra gente fazer nosso brinde Chega, tá final. bom, tá bom. O Pedro a beber, pá, bebe Não, menos que uma menina. Porque eu já vi muitas meninas a beber mais que o Pedro. Não, eu bebo, eu gosto de provar vinho, mas assim, eu não. Eu tenho uma coisa séria com a questão da responsabilidade no volante. Uhum. Né? Então, Eu também. eu bebo, mas dentro daquele limite que eu sei que eu vou conseguir sair daqui, Claro. pegar o carro e conduzir mais 10 km até a casa. É fácil, é só olhar para a linha lateral. Então vá, Enfim, vamos ter que fechar. Olha, saúde. aqui, Saúde. Obrigado. Obrigado, até já pessoal. por todos aí que nos acompanharam. Espero novamente que no próximo episódio assistam e, por favor, comentem, nos sigam na página. redes Aliás, quem quiser sociais. seguir o Diogo, como é que é, Diogo? É meia rolha só. E aparece lá umas rolhazinhas e a dizer meia rolha. Exatamente. E o teu pessoal é? É Diogo Para quem Frade. quiser. É Diogo Frade. DR Frade. É, Não quem- é porque quem sou quiser- doutor, é quem- porque é Diogo dos Reis Frade. Exato. Quem quiser ver foto de um monstro, um bicho feio, vai lá, segue o cara que tem bastante. E o teu, O meu é o MyWines21. MyWines MyWines 21. 20. E o pessoal, O pessoal é Daniel, aquele traço, esqueço-me sempre do nome. Pá. underline? Não, Underscore. Aquele traço é é por mais- baixo. Underscore. 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 Underscore é por baixo. Pronto, exato. Daniel Branco, underscore 91. Ok. O meu pessoal. Isso é- Podem seguir também à vontade. Tá, eu não tenho Atenção que perfil- ele é casado. É, casado. Atenção, atenção. Nós três somos. Só Exato. que eu sou o único que leva a sério, não é? Os caras estão aqui meio querendo fugir da responsabilidade. mas Não, pronto. não, não, não. É. Eu vou tratar disso em breve. Calma. Como um velho sabe dizia, o boi está a assar. Então vá. O meu Instagram é só o pessoal, eu não tenho frescura de Instagrams de vinhos, igual esses gajos aqui, não sei o que. Não, brincadeira. Não tenho nada contra, mas o meu é só pessoal. É o OPN underscore 86. Underscore ou underline? Qual é a Underscore, diferença? underscore. Underscore? Underline é lá para as tuas terras. Tá bom, pá, então, mas lá é mais bonito. Não, e o nosso Instagram do nosso Meia Rolha Cast. Claro, obviamente. Sigam lá. Sigam lá, Arroba vai ver Meia Rolha novidades. Cast, vai vir muita novidade, muita coisa boa. A gente tá preparando aqui. Hoje é o episódio 0. Episódio 0. Mas a gente tá preparando aí um material bacana e nos sigam, por favor, para vocês ficarem por dentro de tudo que é novidade acerca aqui do nosso Meia Rolha. Bom, então, muito obrigado e até uma próxima. Até uma próxima. Até à próxima. isso. Obrigado. Obrigado, obrigado.